sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Voltamos com Paulo Molina. Paulo, vamos falar um pouquinho dessa recepção aqui. Você teve o traço dela, como a sua linha, né, de trabalho é diferente. Qual que foi a ideia aqui? Vou falar um pouquinho de uma maneira geral sobre a minha arquitetura e exemplificando, usando como exemplo essa aqui, né? Eu sempre trabalho, como eu comentei anteriormente, tentando contextualizar, né? Inserir aquela arquitetura no meio ambiente que ela está. Né? No caso, aqui em Cuiabá, a gente tem um clima rigorosíssimo, né? Muito quente. Então, essa questão de sustentabilidade, tal que a gente estava falando, é fundamental. A gente tem exemplos aí, por exemplo, na história da arquitetura, né? Da tenda do árabe, né? Que faz uma diferença dessa com o espaço externo, o iglu do esquimó, né? A aldeia do índio, a oca indígena, né, do Bororo, que viveu desde 12 mil anos aqui em Mato Grosso, que dá aula para a gente de tecnologia de harmonia com o meio ambiente que ela está inserida. Né? Então, os meus projetos procuram sempre privilegiar a sombra, né? São lições de arquitetura que a gente recebe aí das varandas da arquitetura colonial brasileira, né, da Casa Grande colonial brasileira. A gente tem, eu tenho o compromisso de procurar fazer uma arquitetura que reconecte o homem com a natureza. Então você tem a responsabilidade, a intenção de fazer jardins, áreas verdes generosas, né? De fazer uma arquitetura bem generosa, uma cobertura bem generosa, de maneira que você proporcione uma grande área sombreada no prédio. Né? Com isso, o prédio vai consumir menos energia, vai produzir menos CO2, vai contribuir contra o aquecimento global. Né? Então, assim, pontualmente, eu procurei contribuir na Avenida Getúlio Vargas, trazer um espaço sombreado, um espaço que trouxesse o verde, um espaço que trouxesse o jardim, um lugar que trouxesse prazer para as pessoas que trabalham aqui, para as pessoas que vêm, os pacientes, no caso da clínica, e quem passar por aqui também. Eu acho que a arquitetura tem esse compromisso, além de trazer essa coisa boa, essa coisa positiva para quem usufrui ali dentro, para a cidade também, porque para admirar, para trazer a beleza, trazer a poesia para o cotidiano, né, para a vida da gente, né? Paulo, me fala uma coisa. Aqui você fez desde o piso, tudo foi trocado, né? O que você procurou manter nessa linha, junto ao seu cliente, à sua cliente, esse espaço da recepção? Então, a ideia foi o seguinte: a casa, a maneira como ela foi inserida na avenida, na Cuiabá de 1950, é uma avenida muito arborizada, né? A Avenida Getúlio Vargas. Então, ela tinha esse afastamento, né, da avenida, o afastamento frontal. Ela tinha essa mesma volumetria que foi mantida, um pé direito e o subsolo, um pavimento e o subsolo. Né? Então, a volumetria dela foi mantida e a mesma contribuição que ela trazia para a avenida, eu procurei recriar, que é justamente o afastamento e essa área verde na frente. Né? Era uma residência, quer dizer, tinha esse aconchego da residência, essa contribuição legal para quem passava aqui. Eu procurei também fazer um jardim, fazer uma grande varanda na frente, uma grande área sombreada, para trazer esse alívio, esse mesmo bem-estar, né, para quem passa. Mas você quebrou tudo? Aqui foram praticamente todas as paredes, foi feita uma nova casa, porque aí foi só uma questão assim de tecnologia, sabe? O sistema construtivo da época, falando um pouquinho tecnicamente, não era de sistema estrutural autônomo, por exemplo, concreto armado que a gente conhece, era alvenaria estrutural, então eram aqueles tijolos grandes, né? Então, a alvenaria, as paredes é que sustentavam o telhado. Então, a gente falou, vamos trocar o telhado todo, estrutura metálica e tudo, a gente tem mais liberdade na planta de mudar as paredes, né, com gesso acartonado, mais leve e tal. Então, assim, a gente partimos praticamente do zero no que diz respeito à edificação, à obra. Né?
E aí fizemos o projeto com o programa que o cliente desejava, né? As salas do médico, a sala do dentista, a antessala. E como eu estava falando, como se tratava de residência, e eu procurei trazer esse conforto, esse bem-estar que a residência, esse refúgio do lar, né? Que a gente tem essa relação legal, trazer para a clínica, para não ficar com cara de clínica. Então eu procurei fazer ambientes assim mais humanos, na verdade é essa que é a expressão, mais humano, mais ligado com a natureza, mais com verde, com um espaço mais harmônico, assim, mais sossegado, né? E tanto que a sala da doutora Márcia e do atendimento dela, o tratamento, eu criei um orquidário, as janelas são como se fosse um aquário, né, de vidro, e atrás desse aquário de vidro um orquidário, né, uma estrutura, uma estrutura metálica, e ali estão as orquídeas, tem a planta que sombreia a sala dela, traz essa ambiência aí traz o verde para o convívio, para o cotidiano dela, né? Paulo, na sala do médico. Também, o Dr. Fernando ficou de frente para a avenida, né, que ele preferiu, e tem uma persiana bem estudada ali que regula a permeabilidade visual ali, né? Se ele quer se isolar, ele regula, ele fica isolado, determinado horário do dia que tem menos movimento, ele se permite olhar mais para fora e ver o ambiente lá fora, né? E eu acho que foi alcançado o resultado, viu, Sarita? O que eu procurei proporcionar é curioso isso na arquitetura. Você desenha, você imagina, o desenho é uma ferramenta, né, daquilo que vai ser. Você não tem muito controle, você não tem controle do que vai acontecer no final, né? Por isso que a gente estava falando antes que o poder que a arquitetura tem, né, através do pensamento, de mudar o mundo, mudar as coisas, mudar as pessoas, mudar o coração das pessoas, né? Através disso, através da obra, através do resultado da arquitetura, você vê que tudo é possível, né? No sentido positivo, né? Que você pode imaginar e realizar aquilo, né? Você pode que tem a possibilidade de você sonhar e virar realidade aquilo. Ela proporciona tudo isso, né? Você está gostando da nossa entrevista? Semana que vem vai ter um pouquinho mais de Paulo Molina aqui no nosso programa. Paulo, eu gostaria que você deixasse um contato seu lá do escritório para quem quiser estar entrando falando com você, vendo os seus projetos, né? Que eu tenho certeza de que muita gente vai querer dar um pulinho lá no seu escritório para conhecer você, conhecer os projetos do Paulo Molina. Eu vou ter muito prazer, Sarita. É no Centro Histórico, na Rua Pedro Celestino. O telefone é 3324-2276 e o celular 9981-1315. Vou ter uma satisfação. Like the sunshine. Everybody's got... Vamos a um breve intervalo e na volta você vai aprender um pouco mais sobre vinhos. Fique conosco.